A 18ª Vara Cível da capital é uma vara da Fazenda Pública. Ela autorizou uma farmácia de manipulação lá no município de Arapiraca a comercializar remédios à base de cannabis. Isso mesmo, é uma decisão corajosa do juiz Manuel Cavalcante, com base em uma série de documentos científicos que atestam mundialmente de que o canabidiol tem uma série de benefícios para determinadas aplicações e que a gente não pode ficar aqui às escuras, às cegas, pelo preconceito, seja lá, ou pela ignorância, submeter pessoas que precisam da substância para as diversas terapêuticas a que ela se aplica, e essas pessoas serem tolhidas dessa condição. Quem está conosco e passa a falar sobre o tema é o advogado Márcio Rocha, advogado dessa causa, que nos explica a partir de agora qual foi o pedido e o que de fato significa essa decisão, que, repito, corajosa, do Dr. Manuel Cavalcante, o magistrado da 18ª Vara da Fazenda Pública. Dr. Márcio Rocha, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo resultado e o significado disso para tantas pessoas que precisam dessas substâncias e que faziam descaminhos, viu? Muita gente teria que fazer descaminhos para poder chegar a elas. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos ouvem. Realmente, Elias, isso foi um trabalho já de 2 anos, né, fazendo esse estudo, e percebemos que, na verdade, a Anvisa, ela, ao editar uma recomendação em 2019, ela tolheu o direito, né, das farmácias de manipulação em manipular o canabidiol, que é extremamente legal, lícito, e que somente uma multinacional faz esse procedimento, né, enviando para a indústria farmacêutica. Então, a Anvisa, com essa regulamentação, ela exclui as farmácias de manipulação sem qualquer critério, e a legislação não tem nenhuma vedação com relação a isso, né? Então, é muito temeroso, né, você regulamentar uma legislação criando obstáculos para essas pessoas jurídicas, né, que manipulam. Então, assim, a ação foi proposta 2 anos atrás, a gente vem fazendo um trabalho, né, de conscientização até com o judiciário, né, conversando com o magistrado e percebendo que, na verdade, o canabidiol ele é comprado, né, em líquido, e ele é manipulado com outras drogas, dependendo do paciente. Então, o benefício para a farmácia de manipulação é que você vai fazer uma medicação específica para aquela pessoa, né? Obviamente com o receituário médico, tem todo um controle rígido, né? Não é uma medicação genérica. Bom, a gente não vai vender todos, isso, né, na feira, né, doutor Márcio? Exatamente. Ou seja, farmácias de manipulação, elas desenvolvem, manipulam determinadas drogas por meio de uma indicação médica prescrita textualmente e sem qualquer dúvida, inclusive com proporções para a sua aplicação, e tem um destinatário que tem um CPF. Exatamente, Elias. E hoje, como você falou inicialmente, existem vários estudos que beneficiam pessoas com Alzheimer, TDAH, pessoas com autismo, até para o intestino, já tem estudos mais recentes sobre isso. Essa decisão, ela, inicialmente, por ser uma demanda individual, ela beneficia só a Farmavida, que é em Arapiraca, né? Mas dependendo dos órgãos estatais, o próprio órgão municipal, é possível, né, talvez, eles seguirem o entendimento da decisão. Como se trata de um mandado de segurança, é uma decisão que deve ser cumprida de imediato, então ela já está valendo, a farmácia já tem toda a autorização para manipular esse tipo de
extrato, né, do cannabis, sem qualquer empecilho. Evidentemente que pode haver recurso, só que o recurso ele não tem efeito suspensivo, porque no mandado de segurança cumpra-se a ordem, ou mandamos, né, a ordem. E aí a apelação, né, o recurso típico para esse ato, que é uma sentença, então o processo é de 2 anos, então é uma decisão que tem uma análise mais robusta, não seria uma decisão liminar ou uma decisão de interlocutória. Então é uma análise que foi feita de forma cautelosa durante esses 2 anos em que o mandado tramitou lá na 18ª Vara. Então não é uma decisão de supetão, né? É uma decisão bastante pensada e dialogada, né, com as partes, com os envolvidos. E o benefício, né, em que pese seja individual para a empresa, né, só que é um benefício social, né? Então, qualquer pessoa que tenha uma prescrição médica de utilização do canabidiol pode ser associado com determinadas outras drogas. Inclusive, Elias, é um preconceito tão grande que existem medicações muito mais rigorosas e que têm várias nuances da legislação para a manipulação que ninguém se toca. Por exemplo, questão de medicamentos relacionados a vermes, a bactérias, antibióticos, que têm um arregramento extremamente específico e as farmácias fazem isso, né? Então o canabidiol ele vem em líquido, né? A farmácia vai manipular a porcentagem disso para cada paciente determinado pelo seu médico. Então isso beneficia a sociedade. Então, se o poder público verificar essa decisão não como uma afronta, mas como um benefício para a sociedade, eu acredito que até a resolução da Anvisa ela pode ser modificada. Inclusive, a gente fez estudos e existem alguns projetos de lei nesse sentido, inclusive para acrescentar na própria legislação que faz a regulamentação desses fármacos, que são 2 legislações federais. Agora, doutor Márcio, como era antes, como é que fica agora? Porque as pessoas passam a ter ideia de que a farmácia vai plantar maconha e que vai manipular, coisa nesse sentido. E não é bem assim, né, doutor? Exatamente, Elias. Isso é um grande problema. Eu até fui abordado umas vezes aqui essa semana passada, né, porque a decisão foi de semana passada, perguntando se a farmácia ia começar a cultivar a maconha. Não é isso. Você compra diretamente de uma farmacêutica multinacional já o extrato, que é o líquido. Você só tem autorização para comercializar esse produto aqui no Brasil. Exatamente. Então, assim, não é um cultivo, né, de casa, no quintal, na farmácia, não. Então já vem o extrato, vem todo selado, né, com nota fiscal, com tudo regularizado, todos os tributos pagos, né? Então, como qualquer outra droga ou medicação, porque todos os medicamentos são drogas, né? Então, assim, essa é totalmente lícita e manipulável para o bem-estar da população, do paciente. Agora eu fico imaginando aqui, doutor Márcio, como era antes dessa decisão? Então, antes dessa decisão, aqui em Alagoas, por exemplo, ela é pioneira. Existem outros estados, Pernambuco, Paraíba, São Paulo tem mais, porque essa multinacional é de São Paulo, tem sede em São Paulo. Então, hoje a gente tem aproximadamente 50 farmácias de manipulação com decisões judiciais, nesse mesmo sentido, podendo manipular o canabidiol. Aqui em Alagoas, hoje, a gente só tem a Farmavida lá em Arapiraca. Olha só que situação. Então, como era para você chegar até esse medicamento? Ia lá no Galego do Veneno, no Mercado da Produção? Como é que é isso? Você teria que sair do estado, né, para ver quais os estados que teriam essas farmácias já autorizadas judicialmente, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, e comprar esse medicamento lá. Aí, engraçado, aí você compraria isso e venha para utilizar aqui no estado. Né? Então, é uma coisa um tanto insana, né? Se a gente for perceber. Bom, os médicos e médicas já estão, naturalmente, tendo conhecimento dessa decisão, repito, corajosa e pertinente
do juiz Manuel Cavalcante, da 18ª Vara Civil da capital, a Vara da Fazenda Pública, já tem conhecimento. Os órgãos de vigilância sanitária estão proibidos de aplicar sanções administrativas à farmácia, de modo que, mesmo sendo uma farmácia em Arapiraca, eu, na condição de médico, posso prescrever para que você compre lá? Com certeza, pode sim, tranquilamente, porque ela está totalmente autorizada a manipular o canabidiol nos termos em que for receitado pelo médico, sem problema nenhum. Né? O ideal é que isso se estendesse mais, né, para que a população tenha um acesso mais facilitado e até o governo mesmo, né, oferecesse esses tipos de tratamento. Talvez essa decisão venha também alertar os órgãos, né, estatais, para que a gente possa estender o maior número de pessoas e maior número de pessoas sejam beneficiadas. Inclusive, vindo para cá, eu tive um relato de pessoas com epilepsia, isso já que podem utilizar o canabidiol e minimizar, ou seja, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Eu acho que a gente precisa avançar e não retroceder nesse aspecto. Já é uma discussão mundo afora, do ponto de vista científico, muito segura. Exatamente. Tem uma literatura vasta, né, com vários estudos, né, conforme as legislações médicas exigem. Então, assim, não há nenhum risco à saúde das pessoas, pelo contrário, né? Há benefícios. Como toda medicação, vai ter alguns efeitos colaterais, como todas, mas minimizadas para cada paciente. Por isso que a farmácia de manipulação, esse segmento é tão interessante, porque ele vai manipular especificamente para aquele CPF, como você falou, né? Com aquela receita, com aquela porcentagem do canabidiol, que pode ser só associado a alguma outra substância, né? Para aquele paciente específico. Isso a gente não vai encontrar, obviamente, porque a indústria farmacêutica é muito grande, é para geral, né? A gente não vai encontrar nas farmácias que tem, né, essa autorização. Olha, há uma lei estadual, de autoria do ex-deputado Lobão, que trata do tema, traz para os entes públicos responsabilidades que agora podem ser adimplidas, essas responsabilidades, mais perto, em Arapiraca. E se a gente estender um pouco mais, né, doutor Márcio, a gente vai encontrar isso em qualquer esquina. Exatamente, Elias. Na verdade, meio que uma conscientização, né, para que a utilização retire esse preconceito, né, que a gente vem ao longo da história, né, com esse tipo de medicação e com a erva, né, propriamente dita. É importante destacar, doutor Márcio, de que nós não estamos falando sobre a venda de cigarros de maconha. Exatamente. Nós estamos falando sobre uma substância, canabidiol, dentre centenas de substâncias que o cannabis tem. Exatamente. E de que essa substância, por exemplo, nós importamos muito do Canadá, essa substância. O Brasil importa muito. Mas nós temos estados aqui, como o da Paraíba, que já faz o fabrico. Já retira essa substância de plantações que são autorizadas e que têm uma fiscalização muito dura, muito firme, e a gente não ouve falar sobre descaminhos ou coisa nesse sentido do que é feito por lá. E nós estamos importando isso. Exatamente. É preciso que a gente dê um passo um pouco mais à frente. Exatamente. E a farmácia, ela compra diretamente dessa indústria, né, dessa autorizada, que já faz todo esse procedimento e só entrega realmente o sumo, o extrato do canabidiol, que é o líquido, para que a farmácia aqui venha e manipule. Um procedimento, Elias, dentro dos outros, a gente pode considerar um procedimento simples, porque ele já chega o extrato. Eu não vou aqui tirar o extrato já chega e a farmácia vai aplicar a dosagem, né, na medicação conforme o receituário médico, que fica, né, o receituário médico, só se leva uma cópia. Então tem todo um regramento de qualquer medicação
que a gente... A venda de antibiótico, exatamente, que é muito mais rigoroso, né? O antibiótico, e a farmácia de manipulação pode manipular antibiótico. Então, assim, é realmente uma restrição que a gente acha um tanto absurda, e o judiciário aqui, né, na pessoa da 18ª Vara da Fazenda, assimilou bem a situação e proferiu essa decisão. Olha, eu tenho certeza que nesse momento, pais e mães de pessoas com deficiências intelectuais, por exemplo, transtornos globais, pessoas com problemas sérios do ponto de vista neural, e de outras aplicações, o doutor Márcio falava até para o intestino, agora já temos estudos bastante avançados. Não dá para fechar os olhos para essas terapêuticas, porque você não está em casa com as pessoas que precisam dele. É preciso a gente sair um pouquinho do gabinete, sair um pouquinho do fórum, um pouquinho do Tribunal de Justiça. E aqui quem está falando sou eu mesmo. Precisa sair. Não dá para fazer mais essas coisas, até porque não dá mais para acreditar 100% naquilo que a gente encontra no celular. É preciso que a gente encontre, converse, chame essas pessoas para dentro das instituições. Escutar essas pessoas pode ser um elemento diferencial para que a gente dê uma decisão, a decisão mais justa possível. Essa decisão do Dr. Manuel Cavalcante, a quem aqui o parabenizo de forma pública, tenho certeza que entre os seus pares a discussão é efervescente. A quem não concorde, mesmo sem ter qualquer substância do ponto de vista teórico, mas não concorda, por fazer uma referência sempre aos aspectos malignos dessa discussão, mas há que se ter um olhar para mães e pais que estão em casa desesperados, porque existe se não uma solução, mas algo que minimiza, que organiza as pessoas e que não está ao alcance das mãos por puro preconceito, por uma coisa que acaba com a nossa humanidade, que é a ignorância, e você está ignorante as coisas, é preciso se informar um pouco mais, chamar os especialistas, aquele que você acredita, chama ele lá, conversa com ele, para que a gente tenha decisões que sejam mais plausíveis, doutor Márcio. Exatamente, Elias, você realmente resumiu tudo o que a gente vem ao longo desses anos lutando juridicamente para esse ganho, essa conquista. Espero que isso ultrapasse essas barreiras e a gente venha falar de outras coisas aqui, não dessa conscientização da utilização de determinadas medicações. Muito bem, doutor Márcio, antes de mais nada, parabéns. Parabéns ao magistrado e a todos que atuaram, parabéns àqueles que agora vão poder ter acesso ao canabidiol. Espero que isso chegue ao Sistema Único de Saúde com muita rapidez, seja acessível, e Estado e prefeituras possam ter isso, como a gente tem o analgésico para dor, como a gente tem o anti-inflamatório para as inflamações e as outras coisas, doutor. Exatamente, Elias. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui esclarecendo essa decisão. Olha, a nossa conversa aqui foi com o advogado Márcio Rocha.